É isso aí, a gente está de volta e já vamos descer a serra em instantes. Antes quero apresentar aqui, muito boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Mi, boa noite você de casa, boa noite, Salazar. Boa noite, Salazar. Perdeu o voo, meu amigo? Não perdi nada. Cheguei no domingo de manhã, a mesa redonda já estava aqui, ó. Você demorou para chegar aí? Demorou. Encontrou o Martins no meio do caminho? Não, o Martins não pode passar por lá de lá, que o passaporte dele não saiu ainda. Não saiu ainda, não saiu. Bom, vamos descer a serra, vamos lá para Vila Belmiro novamente, porque o Corinthians vai jogar já contra o Bahia, mas como mandante, e quem está por lá é o José Paz, como vocês já viram na nossa abertura. Zé, boa noite novamente para você. Qual que é a novidade, hein, do Timão para esse duelo de hoje? A grande novidade, viu, Michele, é Memphis Depay, camisa 10, holandês, grande astro desse time do Corinthians. Está relacionado para essa partida, ele que vinha tratando aí de um edema ósseo, inclusive jogou a decisão da Copa do Brasil no ano passado, lá no dia 21 de dezembro no Maracanã, machucado ali no sacrifício, conseguiu marcar um gol, ajudou o Corinthians a ganhar mais uma vez a Copa do Brasil. Durante esse ano de 2026 ainda não havia atuado com a camisa do Corinthians, estava sendo preparado exatamente para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Ricardo Braga vai mostrar para vocês aqui o gramado da Vila Belmiro em excelentes condições para a prática do futebol. Hoje aqui, rodada de número 1 do Campeonato Brasileiro. Tendência é que Memphis Depay comece o jogo no banco de reservas e aí entre no decorrer da partida para ganhar alguns minutos e aí sim ser preparado para o jogo do próximo domingo. Supercopa do Brasil lá em Brasília, estádio Mané Garrincha. Flamengo, atual campeão brasileiro, Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil, e o Memphis, claro, vai jogar hoje aqui para ganhar a chamada minutagem e aí estar à disposição 100%, claro, do técnico Dorival Júnior para esse que é o principal jogo do Corinthians na cabeça do técnico Dorival Júnior, na cabeça da diretoria para esse início de temporada. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, daqui a pouco eu retorno com muito mais informação. Tem Alisson, tem time misto do Timão aqui contra o Bahia, muita coisa para a gente falar do Corinthians. Michele. Obrigada, José Paz. Bom, a gente vai falar sobre esse jogo, a expectativa. Mas antes, o Thiago Salazar já vai começar o Gazeta Esportiva com uma informação exclusiva. É isso, Salazar? É isso, Michele. É uma informação que tem tudo a ver com esse link do José Paz, falando sobre Memphis Depay. O Memphis volta hoje, né, estreia na temporada. E enquanto o Memphis Depay tem se preparado fisicamente dentro do CT Joaquim Grava para ficar à disposição do Corinthians, ele que está no seu último semestre como jogador do Corinthians pelo contrato vigente, o Corinthians tem negociado com o staff do Memphis. Inclusive, é importante falar staff, porque a informação que eu tenho é que ele não está participando dessas negociações. Tá. Que ele literalmente disse aos dirigentes do Corinthians: olha, conversa lá com o meu staff, o que vocês decidirem para mim está decidido, eu não vou interferir. Essa é a primeira informação. E o staff do Memphis não ficou muito feliz com o início desse diálogo do Corinthians. Por quê? Vamos lá. Algumas informações importantes aqui. A primeira delas, o Corinthians está em dia com o Memphis Depay no que diz respeito a salário e direitos de imagem. Tudo em dia. Tá. Só que o Corinthians está devendo ao Memphis Depay luvas e adicionais de premiação, aquelas bonificações que ele tem direito. Esse valor, inclusive, aumentou recentemente por causa do título da Copa do Brasil. Neste momento, o Corinthians deve ao Memphis pouco mais de 30 milhões de reais. Não é possível isso. Que é isso? Pouco mais de 30 milhões de reais é o que o Corinthians deve neste momento ao Memphis Depay. Gente. O Corinthians fez uma proposta ao staff do Memphis Depay. Olha, a ideia do Corinthians é pagar uma parte em 2026, a maior parte em 2027 e o restante em 2028. Essa primeira proposta do Corinthians caiu muito mal no staff do Memphis. O staff do Memphis ficou muito incomodado com a possibilidade de terminar de receber esse dinheiro só em 2028. O Corinthians tenta explicar que está num momento complicado financeiramente. O contrato, sabemos, não foi feito por essa diretoria, é um contrato que o Corinthians tem tido dificuldade para cumprir. E o contrato vai até o meio desse ano. Até o meio do ano. O contrato vai até o meio deste ano, até a Copa do Mundo. E é isso, o staff dele não está disposto a terminar de receber só em 2028. O Corinthians tem explicado qual é a situação do clube, como quem diz assim, o Corinthians quer pagar, mas posso pagar deste jeito. Não posso me comprometer. Olha o momento de austeridade que o Corinthians tem passado, olha a situação do Alisson. Por causa de 1 milhão, se o Corinthians entende que isso não é prioridade agora, vou até dar um exemplo. Sabe qual é a prioridade do Corinthians nesse momento? É pagar o Tadieres.
Uma informação que nós trouxemos aqui com exclusividade, aqui no Gazeta Esportiva, de que senão o Corinthians vai tomar o transfer ban. Então essa é a prioridade do momento do Corinthians. E pagar o Memphis é algo importante, claro, que o Corinthians apresentou uma primeira proposta. Não caiu muito bem essa primeira proposta, Paulo. E agora, o importante também destacar, o Corinthians está aberto ao diálogo. Essa é uma informação oficial que veio de dentro do clube. Estamos abertos ao diálogo. Tudo bem, se a primeira proposta não foi muito bem aceita, mas vamos conversar. Vamos sentar, vamos tentar encaixar, mas dentro da realidade do clube, que é essa, admitir que deve mais de 30 milhões. E tem uma coisa aqui, lembra daquela bonificação por título? Se o Corinthians ganhar domingo do Flamengo com o Memphis em campo, é mais 4,7 milhões de reais para o Memphis. É um reforço, então, assim, né? Se o Corinthians for campeão domingo, o Corinthians vai passar a dever para o Memphis mais de 35 milhões de reais, enquanto vai pagando direito de imagem e salário. Mas um título desse, Salazar, quanto o Corinthians ganha? Cerca de 12 milhões de reais. Então, pelo menos paga o jogador e fica com 8 lá. Essa é a lógica, por exemplo, da Copa do Brasil, mas a gente tem visto que não está acontecendo isso. Verdade. Porque o dinheiro vai para as prioridades. O Corinthians quer fazer esse parcelamento, o staff do Memphis não está, por enquanto, gostando muito da ideia do time. Olha, parabéns para o empresário do Memphis que fez esse contrato para ele, né? Excelente empresário, um excelente advogado, porque olha... Que contrato. Mas, Mi, você sabe que esses números são números da Europa. São números para um jogador normal, não é para um fora de série não, hein? O que ele está ganhando aqui, se nós transformarmos aí em euros, nós estamos falando aí, ele ganha 5 por mês. 6, saía 1 milhão de euros. Depende do mês, né? Ele não recebe todo mês a mesma coisa, mas jogador assim como ele ganha 12 milhões, 10, 12 milhões pagando imposto, né? Bruto. Então, se você quer trazer um jogador de fora para o Brasil, você precisa entender que esse jogador ele vai querer ganhar as mesmas coisas que ele está ganhando lá fora. Fizeram o contrato, agora tem que ser muito claro. Tem que ser claro. Olha, mas disso, inclusive, em dado momento, o presidente Osmar Stabile, quando eu questionei ele sobre esse contrato, nessa linha do que você está falando, que a Michele falou, olha, quem fez esse contrato, o Stabile nessa hora, sabe o que ele falou para mim? Olha, Salazar, todo mundo sabe quem fez o contrato, não adianta a gente aqui também ficar apontando o dedo, mas não fui eu que fiz o contrato. O contrato foi feito pelo Corinthians e nós temos que honrar. Exatamente. Nós temos que pagar. Ponto. Então, assim, me passou até uma certa transparência e pé no chão do Osmar Stabile nesse sentido de... O contrato é lei entre as partes. Ele não concorda, ele também acha que o contrato é lesivo ao Corinthians, só que eu não vejo o Osmar Stabile chorando as pitangas. Sei não, tá bom, fizeram o contrato, tá bom, agora eu tenho que dar um jeito de pagar, só que o jeito que ele está dando é esse. E o staff do Memphis... E sempre lembrando, né, Salazar, quando foi feito esse contrato? Numa situação que o Corinthians estava muito delicada. Ainda mais a tabela brigando para rebaixamento. Sim. E tava feio o negócio. É que o brasileiro tem memória curta. Depois que vai passando as coisas aí, memória curta. Vale esse investimento? Vale. Não acho. Vale. Discordo, eu acho que vale. Todo respeito, eu acho que vale. Tanto é que ele trouxe os títulos, conseguiu os títulos e agora tem que pagar. Agora, se não tem como pagar, tem que ser franco com o jogador. Não temos. Nós temos aqui, desses 20... mais desses 30. 23, mas 30 é se tem umas 4 se ganhar. Não. Se ganhar vai para mais de 35. Então, já superou os 30 exclusividade, informação do Thiago Salazar. O Corinthians está com o salário e direito de imagem em dia com o Memphis Depay. Mas deve quanto? Luvas e adicionais de premiação que superam os 30 milhões hoje, antes da final de domingo. Antes da final. Reais. Porque se o Corinthians ganhar, vai ali para uns 34 milhões de reais. Passa os 35. Passa os 35 milhões se for campeão com ele em campo no domingo. Então, mas é aquele negócio, seja franco com o jogador, nós podemos pagar 1 por mês, 1 por semana, não sei, seja franco com o jogador. Até 2028, agora pode fazer um contrato com ele e falar assim, nós vamos pagar e depois não paga. Exato, e ainda tem mais informação que a gente vai passar um pouco aqui mais para frente do programa, que é relacionada a essas propostas e tudo mais que o Paulo citou aqui. Eu só discordo do Paulo quando o Paulo fala que vale. 2 motivos. O Memphis foi importante, fez a diferença para o Corinthians naquele momento? Foi importante, fez a diferença. Mas eu gosto sempre de lembrar que foi uma janela importante para o Corinthians. Não chegou só o Memphis Depay e o Corinthians mudou da água para o vinho. Chegou o Hugo Souza, chegou o André Ramalho. Chegou o Garro nessa? O Garro chegou antes. Um pouquinho antes, O Garro chegou antes. Mas chegaram outros jogadores. O Corinthians era um outro time em campo. Não era o mesmo time com o Memphis. Mas você sabe, que eu, pelo Memphis, eu vejo que
ele tirou uma pressão das costas de Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele estava muito pressionado. E quando o Memphis chega, ele tira essa pressão do Yuri e o Yuri passa a jogar. Eu tenho uma pergunta para o Salazar e uma Pode dúvida. fazer. Se o Memphis Depay não jogar no domingo contra o Flamengo, aí ele também não tem direito, caso o Corinthians ganhe. Só se ele não for relacionado. Se ele for relacionado e Se ficar ele no for banco... relacionado, se ele for pro jogo e o Corinthians for campeão, o Corinthians tem que pagar a ele. Se ele não for relacionado, aí o Corinthians Então põe pra jogar. não teria de pagar. Se Põe pra for jogar. pro jogo, ele recebe. E tem mais. No contrato, do qual nós mostramos aqui também com exclusividade à época, o Memphis Depay, ele tem direito a receber também a premiação proporcional caso ele vá embora. Vou dar um exemplo. O contrato dele acaba no meio do ano. Ele está jogando aqui, o campeonato a Copa do Brasil, um exemplo. Está jogando a Copa do Brasil, no meio do ano ele foi embora. Se lá no final do ano o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, quantos % do campeonato ele jogou? Ele jogou 50% do campeonato? Paga 50%. Então paga 50% da premiação para ele. Assim, ele ganha de todos os jeitos. Ele só não ganha se não entrar em campo, meu amigo. Ganha, Se não né? for relacionado, perdão. Ele ganha sempre. Ele ganha. E eu vou querer saber também do Salazar, mas não agora, porque ele vai dar essa informação depois aqui no Gazeta Esportiva. Se diante de toda essa situação, sendo que o Corinthians deve mais de 30 milhões para o Memphis Depay, se o Memphis fica ou não fica no Corinthians, tendo em vista que o contrato dele é até o meio do ano. Até a metade desse ano. Até a época da Copa. E tem novidades sobre isso também. É até a época da Copa do Mundo. Isso, ele se despede do Corinthians, vai para a Copa do Mundo. Olha, a convocação é em maio. Em junho, as seleções já estão viajando. Já. Então, Nós vamos virar fevereiro. Estamos indo para uma reta final de contrato. E tem uma outra informação importante sobre contrato. Não sei se eu falo agora ou se eu falo só na segunda você parte. vai falar daqui a pouquinho. A gente fala depois? Inclusive Tá junto com essa muita questão, se ele informação, vai né? ficar ou não vai Calma, ficar no muita Corinthians. informação. Mas é o seguinte, saiu a escalação do Palmeiras, é isso mesmo. E agora, quem que vai trazer pra gente todas as informações da escalação do Verdão? Alexandre Silvestre, tá contigo, Silver? Tudo bem, Michele? Boa noite para você, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Os 4 grandes de São Paulo estreiam hoje no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras é o primeiro a entrar em campo. Daqui a pouquinho, 7 da noite, encara o Atlético Mineiro lá em BH. Abel Ferreira escala força máxima, exceto pelo Vitor Roque. Liberado pelo departamento médico, relacionado, mas vai ficar no banco. Ainda com dores do joelho, pelo menos ele teve dores no joelho e vai ficar sentadinho. Então o Palmeiras vai começar o Campeonato Brasileiro com a seguinte escalação. O Carlos Miguel no gol. Linha de 4 na defesa com Kelvin, Gustavo Gomes, Fux e o Piquerez na lateral esquerda. Meio campo, Marlon Freitas ao lado do Andrés Pereira. Nas meias, Alan de um lado, Maurício de outro. O Flaco Lopes e no lugar do Vitor Roque, o Sosa. Vitor Roque no banco, sentadinho junto com 2 moleques da base que estão encantando o professor Abel Ferreira. Larson e Pacheco, jogadores formados no Palmeiras. O Larson jogou lá no Goiás, voltou para o Palmeiras e o Pacheco já está tendo oportunidades. É importante porque o Palmeiras iria ao mercado em busca de um primeiro volante, mas com a possibilidade da utilização desses 2 meninos, o Abel confia neles, o Palmeiras tira o pé em relação a isso. Mas eu vou falar de reforços mais adiante, Michele. Tem inclusive a possível saída do Rafael Veiga, que hoje começa entre os reservas. Até já. Até já, Ale Silvestre. Diga, Paulo Sérgio, você estava comentando aí nos bastidores sobre o Palmeiras. Não, eu estava falando que o Palmeiras precisa entrar com força máxima. É um jogo difícil. Haja vista que o Atlético veio de uma vitória no Clássico contra o Cruzeiro. Sim. Então aquele Atlético que nós pensávamos da temporada passada, que o negócio não estava virando, o Hulk já está entrando em forma novamente. Então tem que ter muito cuidado com esse Atlético, não levar mistão para lá, que o negócio pega fogo, hein? É o Felipe Anderson, como ele falou, desfalcado, né? Com esse problema no joelho. É o que você falou, o Galo está invicto na temporada. São 4 empates, 1 vitória em 5 jogos pelo Campeonato Mineiro. Né? Invicto com 1 vitória em 5 jogos também não é grande coisa. A vitória em cima do Cruzeiro é o que motiva e anima a torcida para essa partida.
Mas olha, sinceramente, eu gosto da escalação do Palmeiras, entendo que é isso mesmo que o Abel deve fazer. O Abel sabe controlar muito bem esse emocional do time do Palmeiras, que joga melhor, ao menos na minha opinião, mas mais do que na minha opinião, nos números. O Palmeiras tem números mais interessantes, por exemplo, no último Campeonato Brasileiro, como visitante do que como mandante. O Palmeiras foi melhor visitante do que melhor mandante no Campeonato Brasileiro, na comparação da própria campanha. Esse é o típico jogo que o Palmeiras normalmente surpreende o adversário fora de casa. Mas eu não Início deixaria... de competição, time completo, o Palmeiras vai lá e belisca normalmente 3 pontos fora de casa. Mas eu não deixaria Vitor Roque de fora, não. Vitor Roque hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, ele traz velocidade. Eu concordo, mas eu acho que tem a ver com a aguerrido. questão do gramado sintético. O gramado sintético já está acostumado. Não, o Vitor Roque está acostumado, ele não tem problema com jogar o gramado sintético. A questão é que ele torceu o tornozelo na pré-temporada, perdeu até jogos pelo Palmeiras por causa dessa torção do tornozelo, voltou no meio do Campeonato Paulista, e este retorno no gramado sintético, normalmente é o que aconteceu com o Lucas, o que aconteceu com o Neymar, normalmente há uma orientação para que eles evitem, no retorno da lesão, atuar no gramado sintético. Salazar, você me desculpa, mas eu já joguei com o tornozelo inchado, o tornozelo bichado, Rivelino na Copa de 70, tava lá com o tornozelo desse tamanho, foi lá, tomou uma infiltraçãozinha, jogou todos os jogos. Mas para jogar a Copa, você concorda que vale esse... Não, mas até para jogar um jogo desse, esse risco, para jogar a primeira rodada do Brasileirão. Primeira jogada, por isso que eu falo, primeira rodada, é importante esse jogo. É importante, mas não tem que pensar no Vitor Roque pro restante da temporada? Paulo, você tá um pouco afoito. Não, deixa Flávio, Flaco e Vitor Roque ali na frente, ele já causa ali uma fumaça já. Eu concordo, mas eu entendo que se o jogador tem alguma coisa ali no tornozelo, tá tratando e vai jogar no sintético, primeira rodada do Brasileirão, eu compreendo segurar ele agora. Sabe que o Brasileirão ele começou por 7 oportunidades só em janeiro. Em 81, 82, 83, 84, 85, 91 e 92. E começando agora também em janeiro. Vai ser o campeonato mais longo do mundo. Porque começa em janeiro e termina lá em dezembro. A questão é entender nesses anos quando que terminou a temporada anterior. Porque, por exemplo, o Corinthians parou de jogar dia 21 de dezembro, campeão no Maracanã, e estreou no Paulista dia 11 de janeiro. Pois é. Tá, mas o Corinthians precisa jogar todo dia. É que você não tá mais lá, né? Vamos direto pro Morumbi, bora falar do São Paulo. Marina Buffon agora traz para nós a provável escalação do tricolor para o confronto com o Flamengo. Boa noite, Má. Boa noite, Michele. Boa noite novamente para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. A gente já está aqui do lado de dentro do estádio do Morumbi, obviamente ainda vazio por aqui. Esse jogo é só às 9h30 da noite, então o público ainda vai chegar por aqui. Ali fora ainda estava o trânsito aberto, a gente via alguns flamenguistas já chegando para essa partida, São Paulinos por hora ainda não. Mas você me perguntou sobre a escalação, correto, Mi? Pois é, no jogo do final de semana, que foi o clássico choque rei aí contra o Palmeiras, a gente viu que o Lucas não ficou à disposição, foi poupado por conta aí do problema no joelho que ele teve o ano passado, então não jogou, não estava à disposição. Hoje isso muda. Lucas deve ser titular nesse time do Hernan Crespo. Lembrando, o São Paulo vem muito mal na temporada, a gente só está no dia 28 de janeiro, mas apenas uma vitória para o tricolor, por isso então o Crespo busca colocar em campo hoje, provavelmente aquilo que ele tem de melhor à disposição. Vamos aqui então esboçar essa escalação do São Paulo para enfrentar o Flamengo com o Rafael no gol, Mike na lateral direita, Arboleda e Alan Franco na zaga e o Wendel na lateral esquerda. No meio, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio. E à frente, portanto, Lucas Moura, Caleri e Ferreira, o Ferreirinha, ou então Luciano. Luciano ou Ferreirinha devem ser aí escolhidos para fazer esse ataque do São Paulo ao lado de Lucas Moura e Caleri. Caleri, que estava à disposição no Clássico, jogou pouco tempo e hoje aqui no Morumbi deve fazer esse jogo desde o início. Depois, Michele, eu vou voltar aqui, eu peço para todo mundo ficar ligadinho, porque eu vou trazer informações sobre Hernan Crespo. Esse jogo de hoje pode ser decisivo para a permanência ou não do treinador. A gente lembra que ontem o Rafinha, o novo gerente esportivo do São Paulo, foi apresentado, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso.
Tá certo, Má. Obrigada por todas as informações. Já, então você volta. Quer dizer, Crespo subiu no telhado? Calma, vamos ver o que a Marina vai dizer desse aí. jogo, ó, daqui a pouco a Marina vai trazer pra gente, hein? Mas ó, você observa Ainda mais essa contra escalação. o Flamengo. Não, e você observa essa escalação, você não pode falar com uma escalação dessa daí Ruim. para 45 pontos. Ah, não é Você Então, não pode é um falar time isso. ruim? Não É um é, time ruim? não é. Não é? Põe a escalação aí, se puder. o Diretor. Salário tá brincando. Vamos discutir lá a Pô, escalação. olha aí. Eu sinceramente... Olha aí. Arboleda é ruim? Peraí. Não é. Só uma coisa antes. Alô, Franca, não é. ruim? O Wendel estava na Europa até outro... Essa é a Danielzinho, um provável dos melhores da escalação. competição Ainda não no é a passado. escalação oficial. Mas vamos olhar para a escalação lembrando da temporada que esses jogadores fizeram. Não adianta falar para mim do Lucas Moura, do Tottenham, do Arboleda de 5 anos atrás. Danielzinho da temporada do Ok, Mirassol. então vamos falar Não pode falar vamos isso? falar da escalação de agora. É de agora. O Rafael, você acha que o Rafael começou Eles bem a não esqueceram, temporada? não pararam de- Você acha que o Rafael começou bem a temporada? Não pode ter começado, mas é um grande Bem, goleiro. Arboleda Rafael e é um grande Arboleda e goleiro. Alan Franco. Você acha que eles estão bem desde o ano O passado? Rafael não começou bem a temporada, mas o Everton também não começou bem a temporada no Grêmio. O Carlos Miguel também não começou, tomou um monte de O gol. Carlos Miguel virou titular do Palmeiras. Então, mas Mas tomou gol. Você mesmo Bem, falou que ele tomou E peru. falhou, não falhou? Um monte de Agora gol. a questão ali. Você É que fala. saiu a escalação agora. Mas assim, o Arboleda não é mais aquele Arboleda. Mas não é time para O 45 Bobadilha pontos. é o jogador que foi Não determinante para a eliminação do São Paulo na É Libertadores. uma outra competição, Não, é não é um uma outra outro ano. não tô me referindo Pode à competição. mudar tudo, Salazar. Eu já passei temporadas que num ano eu quase caí para a segunda divisão, no Paulo, outro ano eu mudou duas Paulo, eu peças, três concordo, peças. mas aí você está se baseando numa fé de que Não é algo fé, pode é fato, acontecer. é não, fato. não, ainda não é fato. Não é fato, eu Ainda falo não é que fato. pode acontecer. Não, ok, pode acontecer, mas hoje, quando você olha para essa escalação e lembra da atual fase desses jogadores, da temporada recente deles, não dá para olhar para esse time do São Paulo e achar um grande você time. como treinador, você olha para um time desse, uma escalação dessa, você fala para que é 45 pontos? Falo. Eu estou completamente de acordo com o Crespo. Aí você Para vai mim, cair. o São Aí Paulo. você vai cair. O São você Paulo. vai cair. O São Paulo, para mim, se ele brigar por Eu qualquer acho coisa que seja mais do que escapar do rebaixamento, no meu entendimento, será uma grande surpresa. Bom, o Santos enfrenta a Chapecoense, 8 da noite, e o Marcelo Bazege vai trazer as últimas notícias do Peixe dentro e também as notícias de fora de campo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele. É isso, já tem a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, que também está de volta à Série A. E para essa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem contar com o Neymar, que ainda se recupera da cirurgia realizada durante as férias, e também não terá à disposição Gabigol preservado, ele que ainda trata uma tendinite. Neymar é esperado para voltar no clássico contra o São Paulo da próxima semana, quarta-feira, no Morumbis. Lautaro Dias deve ser o substituto de Gabigol na partida de hoje. Agora, informações sobre o Santos fora das quatro linhas. O presidente Marcelo Teixeira se reuniu com um grupo de investimento chamado Sandominic, um grupo norte-americano que está interessado em adquirir 80% das ações do Santos, fazer o Santos virar SAF. Inicialmente, o Santos não pode sequer dar prosseguimento às conversas, porque primeiro precisa fazer uma reforma estatutária. O atual Estatuto do Santos prevê que apenas 49% das ações possam ser adquiridas por investidores de fora. Então, para que essas negociações avancem, primeiro é preciso derrubar esse item no Estatuto e passar a permitir que um investidor adquira majoritariamente o clube. Quem comanda essa reforma estatutária no Santos é Rodrigo Monteiro de Castro, um dos autores da lei da SAF no Brasil, autoridade no assunto, e ele, junto com o Marcelo Teixeira, vem se articulando nos bastidores para fazer essa reforma estatutária ser aprovada no Conselho Deliberativo, para aí sim as conversas em relação a uma possível SAF no Santos avançarem. Até porque o grupo Sandominic não é o único grupo de investidores interessado no Santos, então o caminho é longo, mas o Santos tem muitos interessados em sua SAF, viu, amigos? Obrigada, Bazege, por todas as informações. Então, vamos começar falando o jogo
o Gabigol vai ser preservado para o clássico do final de semana contra o São Paulo. E aí você identifica o grande problema de elenco do Santos, porque você não tem um Gabigol e joga o Lautaro. É assim, uma discrepância gigantesca. E Não, vai fazer falta... Tudo menosprezando esses jogadores. Eu não tô o Lautaro até o final. agora. Não, mas o Lautaro até o final do ano passado Tava resolvendo. Tava resolvendo, fazia fumacinha no final dos jogos. Fazia uma fumacinha. E a questão do Santos virar SAF, essa empresa norte-americana que está interessada? Mais uma empresa interessada em comprar o Santos. Importante destacar 2 adendos na informação do Bassett. Primeiro, o estatuto hoje não permite. Mas essa votação de mudança do estatuto, ela acontece imediatamente à votação da SAF. Isso é muito comum. Bom, nós vamos vender o Santos para esse grupo, um exemplo. Então, vota-se na mesma reunião a alteração do estatuto para permitir e, na sequência, vota-se a autorização para o Santos vender a SAF. Então, assim, isso é muito comum, não se torna um impeditivo, mas ninguém vai comprar o Santos sem antes Marcelo Teixeira conversar com o pai do Neymar, porque o pai do Neymar tem este interesse, que pode não ser consumado, mas não existe nenhuma possibilidade do Santos ser vendido sem antes o Santos consultar o pai do Neymar para saber se ele não tem este interesse. Concordo. Volta aqui, José Paz. Por favor, eu quero saber quais são as novidades na negociação entre Corinthians e São Paulo pelo Alisson. Pois é, Michele, hoje passamos a tarde toda aí apurando essa informação. Ricardo Braga, inclusive, vai mostrar para vocês. Olha só, a torcida do Corinthians vai chegando aqui na Vila Belmiro. Público esperado aqui, um público interessante para essa partida entre Corinthians e Bahia. Sobre o Alisson, a informação que nós temos é que o presidente Osmar Stabile, ele topa pagar R$1,5 milhão que o São Paulo quer pelo empréstimo do Alisson até o final dessa temporada. Só que ele quer fazer isso no ano que vem, a partir de janeiro de 2027. O São Paulo quer receber no mínimo R$1 milhão agora, nesse primeiro semestre, e mais 500 mil no segundo semestre. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, também entende que tem valores aí que estão fora da realidade para um jogador de 32 anos e que está meio que encostado lá no São Paulo. Por exemplo, as metas a serem batidas pelo Alisson no Corinthians se ele vier para o Corinthians. O Corinthians teria que pagar 250 mil euros, R$1,5 milhão na cotação de hoje, se o Alisson fizesse aí 45 minutos por jogo em 25 jogos com a camisa do Corinthians. O Corinthians teria uma opção de compra aí do Alisson também de R$2,5 milhões. 12,5 milhões de reais. Então, botando-se tudo isso aí na calculadora, dá mais de 15 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile entende que o Corinthians hoje tem outras prioridades, como disse o Salazar aí, pagamento lá ao Tadieres para evitar um transfer ban relacionado à contratação do Rodrigo Garro. Informação que a gente tem relacionada ao São Paulo sobre esse caso todo é a seguinte: o Alisson hoje esteve lá no Super CT, treinou na academia com os jogadores não relacionados para o jogo diante do Flamengo, e o São Paulo entende que essa negociação nesse momento está encerrada. Então o Alisson está treinando separadamente, a tendência é que isso aconteça nos próximos dias. O Crespo já disse que não conta com o jogador e ele pode sim pintar num outro clube, porque o São Paulo, repito, entende que a negociação com o Corinthians já acabou. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, Michele. Puxa vida, José Paz, então quer dizer que por R$1 milhão agora, mais 500 mil no segundo semestre, e tinha uns valores de bônus, 250 mil euros. Isso. Caso ele faça no mínimo 45 minutos em 25 partidas. É R$1,5 milhão. Dá aproximadamente isso. E é algo que o Corinthians também queria tirar da proposta. Porque o Corinthians entende que você não pode ter bonificação por metas por um jogador emprestado. Esse é o entendimento da diretoria. Peraí, eu não estou contratando o jogador, ele está emprestado. Ele vai jogar um ano aqui, eu não tenho que ter uma bonificação por metas. Um vínculo dessa forma. Um vínculo dessa forma. A negociação, é importante destacar isso, só pessoal, eu tenho visto muita gente falar em desistência. Acabou, não tem mais negociação, cancelou tudo e desistiu. Não é isso, como o José Paz explicou ali, o Corinthians apresentou uma contraproposta. A batata quente está com o São Paulo. Olha, desse jeito eu não topo. Eu quero fazer negócio, mas de outro jeito. Agora é uma questão de entender se o São Paulo vai ceder ou se o São Paulo não vai ceder. Se o São Paulo continuar irredutível, o Alisson não vem para o Corinthians. Agora, e se o São Paulo perceber que não tem clima para ele ficar lá, que nenhum outro clube apareceu disposto a pagar isso, o Crespo falar que não quer mais o jogador, aí talvez o São Paulo, peraí, então o Corinthians, vem cá, vamos conversar. Então, a porta está aberta, Corinthians e São Paulo ainda podem conversar sobre o Alisson. Não é que acabou, ninguém mais vai conversar, ninguém do Corinthians ligou para o São Paulo falando, encerramos as negociações. Vamos aguardar para ver os próximos passos. Mas você observa, um jogador como o Alisson, que entregou tanto para o São Paulo, ser tratado dessa forma.
O São Paulino acha que é ele que está maltratando o São Paulo. Eu creio que não, é uma injustiça. Até outro dia o jogador estava jogando. Ele Depois não, começa a pra contar. você, o Alisson não tem lugar no São Paulo? Tem lugar em qualquer time grande. E no Corinthians? Tem lugar em qualquer Titular? time grande. Mas por que você acha que o São Paulo está tratando mal ele? É porque dispensar Alguma dessa coisa tem, forma, né? colocar no banco, mas o São como Paulo- Mas, Paulo, o ele Crespo não- está ele fazendo. não Paulo, quer, ele Fernando. que pediu pra sair. Mas de repente a gente não sabe essa relação entre treinador e jogador. Tudo bem, mas porque assim, muitas o São vezes Paulo o jogador não- quer sair porque há uma pressão interna para que ele saia. E a gente não sabe Porque disso. também o O relacionamento entendimento não é bom. mas Ah. se o relacionamento entre ele e o Crespo dentro do clube é bom ou não, eu não tenho essa informação. Mas que partiu do Alisson pedir para não ser relacionado e pedir para ser transferido, partiu do jogador. É lógico, Salazar. Não, o então, jogador mas ele não não tá joga, feliz. Pode não fazer. tem oportunidade. Aí Ele numa foi- mas conversa ele com foi o titular treinador, o o ano treinador passado. chega e fala, ó, você Mas, não por vai exemplo, ser... Mas ele Everton foi não tá titular o feliz. ano passado. Então, mas de repente esse ano aí acabou tudo de bem. falar, o treinador Porque não conta com o jogador. Tudo não conta porque o treinador hoje sabe que ele quer ir embora. O Alisson manifestou, quero ir para o Corinthians. O Miller falou ontem aqui que o relacionamento do Crespo com os atletas não está muito bom. É por isso que você precisa de um Rafinha lá para entender tudo isso daí. Fazer essa junção aí de jogador, comissão técnica, passar um pano, Paulo, entendimento. 52 jogos ano passado. Ele fez por isso que eu 52 falo, jogos por pelo isso São que eu Paulo. falo, é um Então, jogador assim, é um importante, jogador que o que não Crespo poderia, conta. Concorda comigo? Ele fez 52 jogos ano passado. Vira a temporada, o Dorival liga e fala, quero você aqui. Ele chega no São Paulo e fala, ó, eu quero ir pro Corinthians jogar lá com o Dorival. Aí os caras, pô, se você tá negociando para ir embora e pedindo para ir embora, não vou te relacionar. Normal isso, certo? Sim. Isso é muito normal. Não mas relaciona você- porque está sendo negociado. Mas, assim, quando você diz, poxa, o São Paulo tratar o Alisson assim, eu não vejo o que o São Paulo poderia fazer. Mas se você, Se você é o dirigente do São Paulo, o que você faria mas se diferente? você contrata um Danielzinho, é porque você não vai colocar esse jogador no banco. Certo? Ué, Você mas vai aí- contratar um mas jogador você tá qualificando o desse pra elenco, ser titular. Você está alimentando a concorrência ou então eles podem jogar juntos. Tem jogador, Se chega o Danielzinho, tem o Alisson acha jogadores que- e jogadores. Danielzinho, ele chega para ser titular. Mas o Alisson não poderia jogar junto com ele? E o Marco Antônio? Ué, mas eles não podem Ali- jogar juntos obrigados não, por posição? três não. Danielzinho, Marco Mas não Antônio. tem que ter aí- banco, não tem que rechear o elenco, não tem que fazer rodízio. Hoje você tem dois titulares nessa equipe. Tudo do bem, São quando o Paulo Danielzinho na não volância. puder jogar, quem vai Na jogar? Marco Antônio e Danielzinho. Tudo bem, quando o Aí você Danielzinho não chega puder pro jogador e fala assim, pô, eu tô você vai ser o contratando reserva, ele não quer o ser Danielzinho e você vai ser reserva. O que o jogador vai falar? Ah, é? Então eu quero ir embora. Ah, então. É capaz dele falar, eu fiz 52 jogos no É, ano passado e eu quero continuar sendo um Tá. jogador titular. Tudo bem, eu não vejo que isso é argumento para o jogador pedir para sair. Acho que está mais Eu ligado a acho uma que relação com o Dorival. É isso, eu acho que o grande argumento dele é o Dorival, ele relacionamento quer com o jogar Dorival com o Júnior. Dorival. Tem jeito. Mas chegou a hora. Qual é? Opa. Hora do Thiago Salazar responder a pergunta. Salazar, junho de 2026 está aí. Tá chegando. Fevereiro, março, abril, maio, junho, daqui 5 meses. O Memphis Depay vai continuar no Corinthians ou você acha que ele não vai continuar no Corinthians? Não, muito provavelmente. Podemos aqui também trabalhar com futurologia, né? Não vamos adivinhar o futuro. O que temos de informação, muito provavelmente, o Memphis Depay não continuará no Corinthians, por 2 motivos. O primeiro motivo, o principal, quanto ele custa. O Corinthians não tem condição Não, de tá manter muito o Memphis caro, Depay. tá muito caro. Havia ali um entendimento das pessoas que fizeram o contrato do Memphis, que estavam à frente do Corinthians à época, de que o Memphis é um jogador que se paga, só que vai gerar de marketing, de não sei o quê. Isso não se confirmou. Ele não se paga. O Corinthians não conseguiu gerar marketing, receita suficiente para pagar o Memphis, tanto que está aí a dívida de mais de 30 milhões, como nós dissemos. O Memphis, o Corinthians tem essa dificuldade para pagar o Memphis. Esse é o principal motivo pelo qual ele não deve ficar. Segundo ponto, o Corinthians entende que pode ficar com o Memphis, desde que apareça uma empresa disposta A bancar. Ou vem um patrocinador, como o Santos fez com o Neymar na época do Luiz Álvaro. O Ronaldo não foi assim? O Ronaldo, veio a Hipermarcas na época. Veio um patrocinador, olha, eu estou disposto, eu entro, deixa que eu pago tudo aqui, eu uso ele como meu garoto propaganda e ele fica jogando no Corinthians. Desta maneira, o Corinthians está disposto, inclusive indo atrás de empresas. Mas hoje, nenhuma empresa apareceu e se ofereceu para bancar o Memphis. Os Então, 30 dessa milhões. maneira, o Memphis deve ir embora.
Para onde? Agora uma outra informação exclusiva. O staff do Memphis informou ao Corinthians de que ele recebeu 2 propostas. Só que o staff não informou ao clube... De onde? De onde? Quais são os clubes? Que clubes? Quais são esses 2 clubes? Juventus da O staff Moca. não informou que propostas são essas. A informação que eu colhi é de que as propostas enviadas ao Memphis financeiramente são inferiores ao que ele ganha no Corinthians. É claro. Nenhum clube ofereceu para ele o que ele ganha no Corinthians. Não. Então, agora, se a indisposição do staff com a proposta do Corinthians pela dívida pode fazer o Memphis ir embora? Pode. Pode antecipar essa saída do Memphis. Também vai ver o que ele fizer na Copa do Mundo. E sabe por que Se que... ele faz Aí ele uma pode sair belíssima valorizado ou não, né? Mas uma eu outra digo, situação. eu digo até antecipar Mas ele essa se eventual valorizou para saída. essa Copa, porque ele virou artilheiro na Holanda e tudo Ele mais. pode acabar antecipando essa eventual saída. Por quê? Porque no contrato do Corinthians diz que se alguém pagar 10 milhões de euros, pode levar o Memphis imediatamente. E o Memphis tem direito a 50% desses 10 milhões. 5 Ou milhões. seja, se o próprio Memphis Abrir mão de 5. falar assim, olha, eu vou pagar aqui ó, 5 milhões de euros e tchau, acabou pro Corinthians. Peraí, 5 milhões de euros dá mais ou menos 30 milhões de reais. Então, se o Memphis... Aí, por exemplo, aí o Corinthians fala assim, ó, eu não te pago, então você não vai. ninguém me paga nada, Isso. você vai embora e perdoa a dívida. Isso. Que aí, sinceramente, agora não é informação. Ou aí ia ser agora é negação, opinião. hein? Eu duvido que ele aceite isso. Acho que ele vai deixar, ele não quer receber os 30 milhões. Ia ser um Eu negócio duvido bom que ele pro aceite Corinthians, isso. hein? Abre Pro mão Corinthians dos seria 5 milhões. excelente, mas é quase uma utopia. Mas o X Pra quem esperou até agora, mais 4 meses, filho. Não é? 4 E meses aqui, tá aí. e concorda comigo que se ele ficar no Corinthians, ele vai ter a minutagem necessária para se garantir definitivamente na Copa do Mundo? Ah, eu acho que ele já tá garantido, Assim, né? Eu acho que sim, mas se ele vai para hoje, por exemplo, você acha que é uma boa hoje ele ir lá para a Arábia, por exemplo? Hoje não. Não é. Não Então, eu penso que ele deve estar com a ideia que o Paulo falou aqui. Cara, eu aguento mais 4 meses aqui, ó, curtindo o Brasil, depois eu vejo como é que eu vou cobrar. Mas, gente, a questão é importante, porque hoje Corinthians está aberto a esse diálogo. Mas se lá na frente, passou julho, não chegaram a um acordo, o Memphis vai embora e aciona a FIFA, vem de novo a história do transfer ban e tudo mais. E aí, ó, vai ter que vir a grana. Estamos de volta. Tem novidade na negociação envolvendo Rafael Veiga com o América do México. Volta pra cá, Alexandre Silvestre. Conta pra gente o que aconteceu. Aconteceu que a negociação vai avançando, as conversas evoluem. Falta chegar o contrato, a proposta oficial. O Palmeiras topa emprestar o Rafael Veiga para o América do México, que tem interesse no jogador. O staff do Rafael Veiga conversa com o Palmeiras, já avisou que estava negociando. As conversas avançaram. O Palmeiras quer um sinal robusto, uma grana de entrada para emprestar o Rafael Veiga e uma obrigação de compra no final do empréstimo por parte dos mexicanos, caso o Veiga alcance as metas que ainda precisam ser estipuladas e traçadas num possível contrato. Então é isso, o Rafael Veiga está no banco de reservas, sendo utilizado na medida do possível, mas avança essa possibilidade dele jogar por empréstimo no América do México. Eu, na escalação do Palmeiras, cometi aqui um equívoco, então abafo o caso, porque não é o Fux que vai ser titular, não. Em nome desse repórter, por favor, quem começa jogando hoje contra o Atlético Mineiro é o Murilo. Murilo e Gustavo Gomes da dupla de zaga para iniciar o Campeonato Brasileiro. O Vitor Roque no banco. O Abel vai dar uma segurada no Vitor Roque, que sentiu dores no joelho recentemente. Volto já para falar de Daverson. Ele está sonhando com algo que pode acontecer, será? Vocês não vão acreditar na resposta do David. Já o menino maluquinho no Gazeta Esportiva. Valeu, Silver. Uma boa para o América do México receber Rafael Veiga? Vocês acham? Bom, eu particularmente... Eu não estou 100% convencido ainda. Eu não sei que o jogador brasileiro vai fazer no México. Jogar. Ele está saindo para isso. O Abel não quer mais entendimento de que a relação... Tá vendo a discussão aqui? O Abel não quer mais. Mas não tem nada a ver com o caso do Alisson. Então, mas São casos completamente diferentes. Eu acho que o Abel não
já... O caso do Alisson, ele tem um amigo treinador que é o Dorival, que ligou pra ele e falou, quero você aqui. Ele chegou no São Paulo e falou, quero ir embora. O Veiga tem Aí um é amigo diferente. treinador no México e falou assim, vem pra cá, e ele falou, eu vou. A situação do Veiga a relação dele tá desgastada, ele é um grande ídolo da torcida do Palmeiras. Mas já tem não... outros mercados, né, o Veiga, além de México. Você acha que não? Eu não acho que não. Eu acho que ele pode jogar onde? Na Arábia? Você acha que vai vir um clube europeu agora? Não, clube europeu não. Até porque então, se não vai vir um clube europeu, vai ser a informação Ásia. que eu tive, o pessoal do Borussia Dortmund um tempo atrás veio aí vê-lo e não gostou do que viu. Infelizmente. Ah, é? Como é que é? Vieram? Isso foi em que ano? No tempo atrás aí. Mas 25? Exatamente, 24, 25. Então, já não era mais o mesmo Veiga. Entendeu? É isso que eu tô Então, falando. O mercado dele é isso aí. Perde agora. esse Gostou mercado por quê? europeu. Não Porque gostou? não é um jogador efetivo, dinâmico, como o futebol alemão precisa. Ele é um jogador de conclusão. Ele é mais lento, é cadenciado. Um jogador E jogar no conclusão. futebol alemão você Bate bem precisa na ser bola. muito dinâmico. Agora, eu creio que tem outros mercados, até mesmo ficar no Brasil, um clube grande no Brasil, tem mercado para ele sim. Eu acho que pro palmeirense, eu acho que o Palmeirense não quer ver o Veiga em outro time agora, essa altura da carreira, Brasil, aqui no não. Brasil. É. E não vejo ele com tanta opção de mercado. O Veiga está numa situação, uma fase da carreira que entendo que será por aqui mesmo, alguma coisa, uma Ásia, de repente uma Arábia. Eu acho que ele sai para jogar e desafoga o elenco nesse momento. Bom, a novela envolvendo o retorno do Lucas Paquetá para o Flamengo tá encerrada. O Rubro Negro anunciou hoje o retorno do jogador. Sabia que eles queriam que o Paquetá voltasse para jogar contra o Corinthians aí no domingo? Paquetá, Confirmação da chegada do meia acho que vai veio jogar, hein? algumas horinhas depois do West Ham publicar nas redes sociais que o atleta estava liberado para realização de exames médicos e para discutir termos pessoais com o time da Gávea. O clube inglês chegou a fazer uma postagem com a música Meu Ex-Amor, do cantor Amado Batista, em referência ao brasileiro. Tinha que tocar aqui a musiquinha pra gente ver qual que é essa do Amado Batista. Tem? Olha lá. Ó, fizeram uma homenagem, o West Ham, colocando essa música, Meu Ex-Amor, porque o Flamengo agora vai pagar cerca de 42 milhões de euros, o que dá em torno de 260 milhões de reais. 30% desse valor vai ser pago à vista e o resto parcelado em até 2028. O contrato do Paquetá é um contrato de 5 anos, maior contrato da história, maior venda, né? Venda mais cara da história do futebol brasileiro. Bom, em 2023 o City ofereceu 70 milhões de libras. A gente está falando de quase 440 milhões de reais. Nossa, gente. O Guardiola queria muito o Paquetá do Manchester City. Eu não entendo que o Paquetá não é nenhum craque de bola e tudo mais, mas no futebol brasileiro ele vai sobrar, Paulo. Eu acho que vai sobrar. Você não Vai acha, jogar não? muito. Paulo, você também é assim. É só porque ele tá no Flamengo? O Lautaro é Os bacana. caras do West Ham, O Paquetá, os caras do West Ham fizeram festa na hora que venderam o Paquetá. Até puseram a música do Amado Batista. Fizeram festa na hora que venderam o Paquetá. E a Marina Buffon vai voltar agora, é isso? Com informações exclusivas sobre Hernan Crespo. O técnico Hernan Crespo, ele tá ameaçado no cargo? Olha, Michele, podemos dizer que está ameaçado sim. A gente sabe que a fala oficial, né, entre as pessoas ali envolvidas, então o presidente Arrima Assis, também o Rafinha, agora novo gerente esportivo, é de que o Crespo é o treinador, de que ele seguirá no comando da equipe. O Arrima Assis, inclusive, bancou a permanência dele. Mas a gente sabe que ele vem passando aí por poucas e boas, seja por conta dos resultados, seja por conta de algumas falas dele, né? Seja aí os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, que vocês estavam comentando agora há pouco, que pegou bem mal internamente, seja também por cobrar os salários atrasados, enfim, e também alguns tipos de situações com os jogadores dentro do vestiário, nada fora do que acontece no mundo do futebol, mas que sempre acabam acontecendo por aí. Agora, a apuração da TV Gazeta é a seguinte: a depender do resultado de hoje, dessa partida contra um Flamengo, que pode vir com tudo, com esse time titular aí do Felipe Luiz, se for uma goleada, se for um resultado muito desfavorável ao São Paulo, sim, Hernan Crespo pode deixar o comando técnico da equipe, mas temos que levar em consideração algumas questões. A primeira delas é
quem seria colocado no lugar. Só sairá Hernan Crespo caso a diretoria do São Paulo tenha um nome já ali engatilhado e que seja de total compreensão, de total acordo entre todas as partes, o que já é bastante difícil. E segundo ponto, pensando na questão financeira. Hernan Crespo, neste momento, está recebendo ainda da dívida da outra passagem dele por aqui. Então, simplesmente, o São Paulo não está podendo fazer grandes coisas aí financeiras, então o São Paulo precisa prestar atenção nesses dois pontos. Alan Barcelos, do Sub-20, é um nome cotado, mas a gente já sabe que a RIMACIS não quer queimar etapas, não quer queimar esse profissional que foi vice-campeão na Copinha. Muito obrigada, Má. Quer dizer, então, que se hoje o São Paulo apanhar, ou se... Será que se perder só ele é mandado embora? Acho que não. Esse seria o meu comentário. Acho Tudo vai depender do que vai acontecer. Porque uma coisa é você perder por 2-1 brigando contra o Flamengo, outra coisa é você tomar, como a gente falou, totó, né? Ficar ali na rodinha de bobo contra o Flamengo dentro de casa no Morumbi. Sinceramente, demitir o Crespo num momento como esse, em que o clube está passando, e jogando uma estreia contra o melhor time das Américas, tudo bem que não deve ser 100% completo, porque eles estão se preparando para domingo, mas não acredito. Eu acredito que uma derrota hoje pode levar muita pressão para cima do Crespo para a sequência. Uma demissão imediata a uma eventual derrota do São Paulo hoje, no meu entendimento, seria um profundo exagero. Quem está livre no mercado para o lugar burrice, dele? Né? Seria burrice também, até porque o São Paulo tem seus problemas financeiros e tem que pensar e tem que ser moderado. E com essa escalação, Mi, não vai perder de 4, de 5, não pode perder de 4. Olha, o Palmeiras perdeu do Novo Horizontino. Não, é um outro jogo, a concentração é outra, a concentração é outra, olha, eu não sei. A preparação da cabeça do atleta é outra, não vai. O que você está esperando desse time de São Paulo realmente... Agora, quem tem de técnico livre no mercado? Que técnico tem livre no mercado que poderia assumir o São Paulo? Vocês têm algum assim na cabeça? Na cabeça agora? Lisca doido tá livre no mercado? Eu acho que provavelmente o São Paulo tentaria trazer o técnico que saiu do Botafogo, português, meu Deus, lembrei o nome dele. Arthur? Não é Luiz, não é Não estou falando do Luiz Castro, o que foi campeão com o Botafogo. Perdão, esqueci o nome dele, que foi campeão com o Botafogo. Tem esse? Acho que é Arthur Jorge o nome dele. Mas não vai mandar embora. Arthur Jorge, né? Arthur Jorge. Não, eu estou dizendo que eu acho que o São Paulo vai tentar ir atrás desse perfil de treinador. Me parece que é esse tipo de perfil que o São Paulo vai querer. Não acredito que o São Paulo vai atrás de uma aposta. Não, e outra ou coisa, efetivar o técnico do Sub-20. Não é esse o caminho nesse momento. O clube não pode ficar procurando um treinador e o outro está aqui trabalhando. Fala, os caras estão procurando outro, eu estou aqui trabalhando, vou ser mandado embora. Assim. Não pode ser assim. O Silvestre volta agora para a nossa conversa aqui com novidades sobre um ex-jogador do Palmeiras. Silvestre, com quem você conversou hoje? Conta pra gente. A Gazeta participou, representada por mim, de uma entrevista coletiva online lá em Quito, no Equador, a apresentação do Daverson, que agora é reforço da LDU, que quase eliminou o Palmeiras na semifinal da Libertadores do ano passado. O Daverson, que é o herói do tricampeonato da América, do tricampeonato do Palmeiras contra o Flamengo, já realizou esse sonho, mas tem um outro sonho que ele quer realizar. Perguntei para ele como é que vai ser um possível cruzamento com o Palmeiras num jogo decisivo, e a pérola que o Deivinho, o menino maluquinho, soltou foi essa aí que vocês vão ver agora. Com certeza, eu creio que se for uma final Palmeiras e LDU, né, eu com certeza irei fazer um gol, e com todo o respeito que eu tenho pelo Palmeiras, claro, por tudo que eu vivi, claro, mas se tiver a oportunidade de fazer um gol na final, irei fazer sim, irei comemorar, não é por falta de respeito, mas sim por o clube que abriu as portas para mim, que foi a LDU. Será, Michele? Eu volto já já no Jornal da Gazeta com mais futebol, mais Palmeiras para vocês. Tá certo, é profissional. Se ele tá jogando pela LDU contra o Palmeiras, uma final de Libertadores, tem mais é que fazer gol e tem mais é que comemorar. Na frente do presidente. O presidente Na olhando frente do presidente olhando pra ele assim, não. Porque o presidente só tá falando assim, quero ver o que ele vai falar. Né? Não, tem que ter personalidade. E você já fez isso? Você comemorava? Gol em cima de um time que você já tinha jogado? Por exemplo, você jogou num outro time
Joguei no Bayern de Munique. Você jogou todos os Bayern lá? Joguei no Bayern Leverkusen e fiz muitos gols no Bayern de Munique. Quando estava no Bayern de Munique, fazia gol contra o Bayern Leverkusen e comemorava. do mesmo jeito. E O comemorava. Davidson está com 34 anos, sinceramente, um Comemorava. baita de um contrato. Pegar a LDU é um grande time aqui do nosso Jogar continente. Libertadores, legal, Jogar né? Libertadores, assim, eu achei, até me surpreendeu ele na fase que ele está agora. Conseguir esse contrato com a LDU foi uma grande surpresa e natural, tem que comemorar mesmo. Não, e outra coisa, passou por vários times já no Brasil e ficou banco, ele ficava no banco, jogava, banco Irritou jogava. todo mundo. Foi bom para ele. Olha, logo mais o Corinthians entra em campo contra o Bahia e o José Paz está de volta com as informações sobre o time que deve enfrentar o Bahia. Bora, Zé! Pois é, Michele, devemos ter um time misto do Corinthians hoje aqui com o Bahia. A torcida vai tomando as arquibancadas aqui do estádio da Vila Belmiro. Ricardo Braga mostrando mais uma vez para vocês aí as sociais sendo tomadas aqui por torcedores do Corinthians. Inclusive, Memphis Depay, que está relacionado para essa partida, foi lá para o Instagram e repostou uma foto que o Neymar Júnior postou. Pois é, o Neymar postou uma foto ali da camisa 10 do Memphis no local do Neymar no vestiário aqui da Vila Belmiro. Depois o Memphis repostou, dizendo que tá legal ali, tá ocupando o lugar do Neymar. O Neymar também tem lugar no time do Corinthians, enfim. Ela troca de gentilezas entre dois jogadores que são muito, muito amigos fora de campo. Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, e Neymar Júnior, camisa 10 do Santos. Hoje aqui devemos ter um time misto, como eu disse, o próprio técnico Dorival Júnior já disse, deve poupar 3, 4 jogadores, porque no domingo tem confronto importantíssimo diante do Flamengo, Supercopa do Brasil lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Então o Breno Bidon pode ser que fique no banco de reservas, o Memphis começa essa partida exatamente no banco de reservas. Expectativa é pra gente saber se Yuri Alberto começa entre os titulares ou também no banco, André também pode ganhar uma oportunidade. Enfim, esse é o Corinthians preparadíssimo para essa super partida contra o Bahia. Michele. Já tá cheio de gente. Obrigada, José Paz, por todas as informações. Desde 2006, o Corinthians e o Bahia se enfrentaram 12 vezes. O Corinthians venceu 8, empatou 2 jogos e perdeu 2. Bom, Favorito? Eu já... Em 90 nós fizemos a semifinal contra o Bahia. Que jogo, hein? Ganhamos no Pacaembu. Dizem que em 90 esse foi o mata-mata mais difícil. Foi, e fomos jogar lá contra o Bahia. E eu jogando de titular esses 2 jogos, tomei o terceiro cartão amarelo e fiquei na final de fora no primeiro jogo. Ê, Paulo Sérgio, tomou cartão. Disciplinado é assim mesmo. Indisciplinado. Tchau, Turma, gente. obrigada, Salazar. Valeu, Paulo. Obrigada a você que está em casa. Beijo grande. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau.